bem-vindos à parte 2 do nosso evento, a Educação Socioemocional e a BNCC. Hoje nós vamos tratar das 10 competências básicas da BNCC e a mobilização das competências socioemocionais. O novo cenário mundial reconhece em seu contexto histórico e cultural um comunicar-se, ser ativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. E isso requer muito mais do que um acúmulo de informações. Não são só as competências cognitivas que se tornam importantes. Agora, as competências socioemocionais vão fazer toda a diferença na educação. Para que possamos buscar soluções, que possamos conviver de maneira harmônica, nós precisamos desenvolver as nossas emoções. Precisamos falar sobre os nossos sentimentos. Isso que a BNCC nos traz. Na competência número 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, nós precisamos entender para explicar a realidade, para continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, nesse item 1, a BNCC fala de conhecer, fala de explicar a realidade através do conhecimento adquirido. Então, nós temos as competências cognitivas, que nós conseguimos aprender, e as socioemocionais para que a gente possa transformar a sociedade em uma sociedade justa, democrática, inclusiva. Então, ele vem trazendo para a gente a democracia, a inclusão. Então, as competências que nós precisamos mobilizar para que nós possamos colocar em prática a competência geral número 1 é a curiosidade para aprender. Você precisa aprender e ter curiosidade para continuar aprendendo. Precisa ter respeito e responsabilidade para que você use esse conhecimento na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O item 2 fala em exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Então, nós precisamos ter uma linguagem científica, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, nós percebemos no item 2 precisamos continuar, né? A curiosidade para aprender, para abordar ativamente a ciência, a pesquisa e a reflexão, para incentivar o aluno a investigar causas, o aluno investigador, aquele que percebe e elabora, testa hipóteses para resolver da melhor forma. Nós precisamos ter imaginação criativa para investigar essas causas e gerar novas soluções. No item 3, fala em valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, o item 3 nos traz o interesse artístico, a apreciação de várias manifestações artísticas e culturais. Nós percebemos no período de pandemia como é necessária a arte na nossa vida. O ser humano tem necessidade do belo, de deixar fruir as manifestações artísticas, de reconhecer aquilo que é interessante, que ele se interessa, e daquilo que ele não gosta. É importante para o aluno ter esse tipo de experiência e respeitando e valorizando as manifestações artísticas e culturais de forma mundial. A competência geral número 4 fala em utilizar diferentes linguagens. A linguagem verbal, oral ou visual motora, como Libras, e a escrita. Corporal,
visual, sonora e digital, bem como os conhecimentos da linguagem artística, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido que levam ao entendimento mútuo. Então, ele fala agora da iniciativa social, de eu querer me expressar, compartilhar as próprias experiências, ideias, sentimentos com os outros. O que nós viemos falando desde o início. É importante para o aluno que ele queira se expressar. Muitas vezes, falando sobre os nossos problemas, nós percebemos que eles se tornam menores, que nós conseguimos formas de solucionar que nós não tínhamos pensado antes. Então, nós começamos a ver o problema, aquele sentimento que não nos agrada, de uma forma diferente. É necessário falar sobre ele. Se torna importante que eu queira me comunicar. Na empatia também, para produzir significados em relação à compreensão mútua. Se eu sei que o meu colega não está bem, eu vou ter um outro tipo de atitude com ele. Se eu vejo que ele está bem, eu me alegro com o bem-estar desse meu amigo. Eu posso oferecer ajuda, ou eu posso até pedir ajuda ao meu amigo, mas eu tenho que querer me comunicar. E traz uma outra ação muito importante, que é do conhecimento de outras linguagens, como Libras, por exemplo. Nós estamos agora num mundo que não cabe mais achar que o deficiente auditivo precisa se adequar aos padrões, e sim que a sociedade precisa aprender a lidar com ele, aprender a se comunicar com, no caso, o surdo. Então, a linguagem verbal, a linguagem corporal também é reconhecido como linguagem e necessita de uma atenção maior. O item número 5 fala em compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Percebemos no item 5 que a iniciativa social, mais uma vez a responsabilidade para se comunicar com outras pessoas e divulgar informações. Percebemos hoje as fake news, por exemplo, que trazem informações que não são verdadeiras e que pode prejudicar muita gente. Então, nós ensinamos o aluno. Vejamos que agora nós não temos as tecnologias como inimigas da educação. Elas são aliadas à comunicação, são aliadas à sala de aula. E é necessário que o aluno aprenda a utilizar de uma maneira responsável essas tecnologias. A imaginação criativa ao utilizar habilidades computacionais para a produção de conhecimento e resolução de problemas. Então, as habilidades computacionais vão além do computador, mas isso é questão para um outro encontro, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o pensamento computacional. A competência geral número 6 fala sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, nós percebemos que é necessário que nossos alunos ajam com determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade para que ele tenha objetivos claros e saibam como alcançá-los. Então, nós, professores, vamos auxiliar o aluno nessa tarefa de perceber qual é o objetivo de cada atividade, de cada tarefa que nós passamos para eles. Então, eles precisam ter ali a motivação e ver ali o objetivo que eles vão atingir.
a assertividade para conhecer suas preferências e fazer escolhas adequadas a elas. Então, aquela aula da educação infantil, onde a gente trabalha a identidade, mostra a criança no espelho, quem sou eu. Tem crianças que não se reconhecem no espelho, muitos, de repente, também não se reconhecem pelo nome. Crianças que moram em casas onde tem muitas outras crianças acabam tendo dificuldade de perceber a sua individualidade. Então, se torna necessário que nós trabalhemos na escola a identidade, a imagem corporal. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o outro? Para que nós possamos começar esse trabalho de identidade para que quando ele chegar no ensino fundamental 2, no ensino médio, já quase saindo da escola, que ele possa ter desenvolvido sua assertividade, para que ele conheça suas preferências, para que ele faça escolhas adequadas. Nós fazemos escolhas o tempo todo e as crianças hoje, com o uso da tecnologia, com as variadas informações, estímulos diferentes que eles vêm recebendo, eles hoje já questionam bastante. Eles já querem saber por quê, eles já perdem o interesse caso não seja interessante para eles. Então nós vivemos num mundo onde tudo é muito rápido, as informações são muito rápidas. E eu perceber quem sou eu, o que eu pretendo no mundo, quais são as minhas escolhas, que as escolhas têm uma consequência, é de extrema importância para a nossa educação. A competência geral número 7 fala em argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Pontos de vista e decisões comuns que defendam e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Nós percebemos aí claramente que o indivíduo tem ações sobre o meio e que nós precisamos saber como lidar com o meio. Diversas questões nós temos hoje em relação ao meio ambiente porque ele foi explorado de forma inadequada. E os alunos precisam ter consciência disso. O que eu quero para o meu futuro? Até mesmo, porque eu preciso defender ideias, eu preciso saber qual posicionamento tomar. E por isso, nós precisamos que eles tenham acesso às informações e que eles saibam identificar aquela informação que é duvidosa. Então, o item 7 fala de empatia, de respeito e assertividade, para que o aluno possa negociar e defender adequadamente as suas ideias, pensando no outro, nos direitos humanos, o direito de cada um, onde começa e termina os meus direitos, quais são os meus deveres na sociedade, o que eu quero para o mundo que eu vivo e o mundo que eu vou deixar. Então, a responsabilidade e a autoconfiança para que a gente tenha um consumo responsável, para que a gente oriente nessa situação de consumo, o cuidado de si com os outros, de si e dos outros e com os outros, além de habilidades envolvidas no pensamento crítico. Nós não podemos aceitar todas as ideias que nos chegam como verdadeiras. Hoje nós ouvimos muita frase, se está na internet, é verdade, já em tom de ironia. Por quê? Nós precisamos saber de onde vem aquela informação, não é verdade? Nós precisamos identificar o que pode tornar aquela informação uma informação falsa. E isso se torna extremamente necessário também nesse mundo que nós nos encontramos hoje. O item 8 fala sobre conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Então, nós percebemos nesse ponto a autoestima,
a autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração. Eu preciso gostar de mim e eu preciso ser tolerante comigo mesmo e com o outro. Nem sempre nós vamos acertar. Então, por isso, nós precisamos trabalhar com os nossos alunos a necessidade de tolerância. Nós precisamos nos respeitar. Nós temos que ser responsáveis, mas não podemos também passar desse limite. Nós precisamos nos conhecer e conhecer os nossos verdadeiros limites. Então, nós precisamos desenvolver a resiliência emocional e a autoconsciência. Por exemplo, numa brincadeira, a brincadeira que aconteceu na escola e que eu estava observando. A professora, brincando com a turma, uma das alunas, era uma dança da cadeira, ela saiu porque ela não conseguiu sentar na hora que a música parou. E ela veio até mim, frustrada, e perguntou: tia, você também já perdeu? E eu achei muito interessante a aluna vir até a mim e perguntar se eu já perdi. Realmente, na hora que o aluno perde, na hora até que nós mesmos passamos por essa situação de alguma perda, nós achamos que estamos sozinhos no mundo, que só quem perde somos nós. Mas nós precisamos começar a mostrar para os nossos alunos e até para nós mesmos que todos passam por aquela determinada situação e que nós precisamos tolerar. No item 9, na nona competência geral da BNCC, nós temos exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Nós voltamos aqui à resolução de conflito, nós voltamos na necessidade da valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais e de seus saberes, identidades. Então, assim como eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar o outro. Não é mais possível que nós tenhamos guerras por conta de religião, de cor de pele. Hoje, nós precisamos exercitar a simpatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Então, nós precisamos acolher, precisamos valorizar a diversidade de indivíduos. Não é porque eu não concordo com você que eu preciso te agredir. Então, não concordar é importante, porque eu posso transformar aquilo que eu pensava num novo pensamento. Nós estamos sempre em transformação, nós estamos sempre aprendendo, sempre trocando com o outro, sempre mudando de ideia. E a gente precisa saber que está tudo bem. Nós não precisamos ter preconceitos, porque aquilo que o outro faz, se não estiver me agredindo, não é comigo, é problema do outro. Então, nós precisamos ter a empatia de saber procurar o que o outro precisa para se sentir melhor. O que eu preciso que o outro faça para que eu me sinta melhor. Então, eu preciso me comunicar. Eu preciso ter essa liberdade. Mas, para isso, eu preciso saber dialogar. Preciso ouvir a outra parte para que eu consiga resolver os conflitos da melhor forma possível e não arrumando mais conflitos. E, por fim, a competência geral número 10 fala em agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, nós precisamos exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros e nós não conseguimos resolver nada nesse mundo sozinhos. Nós dependemos do outro.
Então, nós precisamos desenvolver o respeito ao outro. Precisamos ensinar ao aluno que, assim como você tem necessidade, o outro também tem. E que vai ter a vez para todos, mas nós precisamos agir dessa forma, deixando todos falarem. Quando a gente, de repente, tem ali uma briga, um conflito entre eles e a gente para resolver, para ensinar como resolver aquele conflito. Nós não devemos agir de forma a não ouvir, fingir que não, né? Não ouvir, já acabou, tá bom, não se fala mais nisso. Não, porque muitos assuntos não são resolvidos e vai continuar acontecendo aquele determinado conflito. E provavelmente vai envolver toda a turma naquela sala de aula, a aula vai ficar tensa, muitos não vão se sentir bem naquele local, a motivação acaba, então nós precisamos resolver, ajudar, ensinar, né, para que eles ajam coletivamente com autonomia. Nem sempre a gente vai precisar intervir, mas é bom que no início a gente possa falar algo para eles, que eles compreendam e consigam bagagem, consigam uma experiência para que resolvam no futuro o próximo conflito que possa acontecer. Nós percebemos muito isso nas escolas. Nós interferimos uma vez, interferimos duas vezes, depois eles estão resolvendo sozinhos os conflitos dele, que é, né, resolver, agir pessoal e coletivamente com autonomia. Então, agora a gente vai passar para as competências socioemocionais e o isolamento social. Nós percebemos quantas pessoas hoje estão sofrendo, muitos com depressão, outros de ansiedade, porque são situações que nós não esperávamos que acontecesse. Então, nós mudamos toda a nossa rotina. Imagina as crianças, acostumadas a ir para a escola todos os dias, muitos gostaram de ficar em casa e os pais estão tendo dificuldade de que eles façam alguma atividade, alguma tarefa, eles ficaram só no celular, no computador, na televisão, mas nós precisamos perceber que as competências socioemocionais nesse momento são de extrema importância. Muitos não querem se opor à vontade dos filhos, outros conseguem fazer horários, regras para que aquele dia seja proveitoso. Então é um momento em que nós temos para estar com os nossos filhos, conversar virtualmente de repente com os nossos alunos, os professores que continuam aí fazendo videoaulas, que a gente mostre que a gente se importa com eles, sim. Muitos professores estão também passando por esse processo. Nós somos seres humanos e, né, temos várias expectativas, queremos resolver da forma mais rápida e nesse momento eu acho que é o momento adequado para que a gente pense nessas competências socioemocionais. Tudo isso que foi falado até agora para nos ajudar a resolver nossos próprios problemas e que o aluno tenha bagagem, caso isso seja desenvolvido, para o futuro enfrentar outras situações. Então, nas competências socioemocionais que nós precisamos ter para que nós possamos passar por esse isolamento social de uma forma menos dolorosa, né? Número 1, a autogestão. Então, eu preciso ter determinação, eu preciso desenvolver o senso de organização e o foco. O que eu pretendo para o futuro? É importante que a gente que ainda está em contato com os alunos façam essa pergunta para eles. O que você pretende quando acabar a pandemia, quando a gente sair do isolamento social? O que você pensa em fazer? É necessário que a gente tenha essa determinação, que a gente saiba que existe algo após tudo isso e a gente ter foco para passar por essa pandemia e aguardar o que nos espera após. Que a vida, a gente sabe que não volta ao normal, vai ser um novo normal, mas é um momento de reflexão importante também para que a gente receba esse novo normal. 2, o engajamento com os outros. A iniciativa social, eu me colocar no lugar daqueles que perderam seus empregos, que realmente estão sem ter o que comer. O que eu posso fazer por essas pessoas?
E se eu for uma dessas pessoas, como eu preciso me comunicar para dizer que eu estou necessitando de tal ajuda? Então, nós precisamos ter entusiasmo, assertividade e iniciativa para que a gente possa tanto sair do problema como ajudar quem está no problema. Número 3, a amabilidade. Nós precisamos desenvolver a empatia para saber quando o outro não está passando por um momento muito bom, para que eu saiba ter confiança no outro. Isso é uma competência socioemocional. Muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho. Nós vemos aquele aluno que quer trabalhar sozinho, né? E ele precisa confiar no outro, ele precisa acreditar que o trabalho do outro também vai ser muito bom. E precisa respeitar. Eu estou passando por uma situação difícil, mas o outro também pode estar passando por uma situação muito difícil. Então, nós precisamos desenvolver esse respeito pelo próximo. 4, a resiliência emocional. A tolerância à autoconfiança, a tolerância à frustração. É um momento de extrema frustração, onde nós queremos, nós aguardamos, o pico da pandemia é adiado a cada mês e nós acabamos ficando frustrados. Nós esperávamos que voltássemos em maio, esperávamos que voltássemos em junho, e são coisas que que não depende da gente. E por isso nós temos que desenvolver a resiliência. A gente precisa continuar confiante, principalmente em nós mesmos. Número 5, abertura ao novo. A curiosidade, eu posso aprender outras coisas, eu tenho interesse por algo. Muitas pessoas estão descobrindo capacidades, habilidades que não tinham antes. E com a pandemia, nesse momento de reclusão, acabaram descobrindo coisas diferentes. E eu preciso ter criatividade, a criatividade que a gente desenvolve desde a educação infantil, passa pelo fundamental, a gente faz determinados eventos no ensino médio para que eles sejam criativos, para que eles desenvolvam essa criatividade. E num momento como esse que nós estamos vivendo, a criatividade é essencial para que a gente saia da inércia total. O interesse artístico, nós percebemos o quanto as artes são importantes para a nossa vida. É um momento em que um filme, algum canal especial, um documentário, até mesmo aprender trabalhos manuais, a maquiagem. Então, são interesses que nós temos que nós precisamos, nesse momento, saber que são também importantes para a gente. As atitudes dos professores para prepararem os seus alunos para os desafios do século XXI. O que nós podemos fazer em nossas aulas para que a gente torne essas aulas mais motivantes, para que esse aluno queira estar em nossas aulas? Então, procure usar representações variadas, como diagramas, representações numéricas e matemáticas, e algumas simulações. O aluno precisa ter um pouco controle da situação, ele precisa saber que ele é o agente naquele momento, o agente transformador da realidade. Ele tem a capacidade de agir com aquilo que ele está aprendendo e transformar. E ele vai se perceber, ele vai desenvolver tais habilidades que de repente ele nem sabia que tinha. Encoraje uma postura questionadora e proporcione momentos em que os alunos possam expor o que sabem, sempre lembrando que eles precisam respeitar as ideias dos outros. Precisamos lembrar que ele precisa se expor as suas ideias, sim, isso é hiper importante, mas pensando como o outro vai receber, a forma com que eu falo com o outro, desenvolvendo também a empatia. Incentive seus alunos a participarem de desafios. Vocês já perceberam que quando a gente lança um desafio, os alunos se tornam mais felizes e empolgados com a situação? Pois é, seja um facilitador, dê um feedback para o seu aluno, faça ele compreender seus próprios processos de aprendizagem. No momento de frustração, onde ele não consegue sair de determinada situação, a gente pode mostrar para ele o que ele aprendeu até ali. E o que ele precisa para sair daquele momento? Nós também não podemos deixar nossos alunos totalmente por conta deles. Precisamos sim, o professor é um mediador do conhecimento e precisa estar ali
incentivando e motivando todo o processo. Ensine dando exemplos, citando casos. Nós aprendemos muito melhor quando o nosso cérebro consegue imaginar o que está acontecendo, imaginar as situações. Então, sempre coloca o aluno na história, coloca ele para imaginar aquela determinada situação. Com certeza, você dando modelos, explicando a etapa passo a passo e até pedindo para que ele repita, como você conseguiu chegar aí? Conta para os seus amigos. A aula vai se tornar muito mais motivante e seu aluno vai querer, com certeza, voltar no dia seguinte. Prime pela motivação dos alunos, escolhendo temas que se conectem com as suas paixões. Antes de desenvolver o conteúdo, o tema para o dia, converse sobre alguma situação do atual, do cotidiano, que tenha a ver com aquele conteúdo. Com certeza o aluno vai prestar muito mais atenção na sua aula e vai querer aprender. E depois ainda vai contar para os seus familiares em casa, porque quando a aula é motivante, o aluno se sente parte daquela história, mesmo de repente sendo um componente curricular que ele não se interesse tanto. Preste atenção na evolução dos seus conhecimentos, muito mais do que em suas notas. As notas são importantes? Sim, mas é importante que a gente possa utilizar avaliações formativas, monitorando cada etapa desse conhecimento do aluno. Nós, então, encerramos o nosso vídeo 2 agora, nesse momento, e vamos para a próxima etapa com o cérebro e as emoções. Vamos ter abertura para as perguntas e a entrega dos certificados para os presentes. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.